Boa noite, meus amados do Facebook e também do YouTube. Estamos alguns minutinhos aí adiantado, mas isso é bom, né? Assim a gente termina mais cedo e vamos para os montes das cobertas. Então sejam todos bem-vindos a esta sala espiritual. Espiritual porque eu estou aqui, você está aí. Eu sou um ponto, você outro ponto. E a outra pessoa ali é outro ponto, e assim é que a igreja de Cristo, ela se congrega com Cristo, porque a igreja de Cristo, ela é espiritual, isso ninguém pode negar. Então, se a igreja de Cristo, ela é espiritual, a nossa congregação tem que ser espiritual. Então, você daí, eu daqui, mas juntos, nós estamos congregados em Cristo, amém? Eu quero só dar um toque aqui para você, dar um alerta. Se por acaso nós ficar sem internet, infelizmente nós paramos a nossa apresentação, porque nós já estamos no limite aqui atualmente, neste momento. Eu só estou com energia 110, está faltando a outra fase. Então é possível que a outra fase volte, mas também é possível que essa fase que eu estou usando acabe. Amém, meus amados? Então vamos começar. Não quero me demorar hoje, né? Até porque o tema que nós vamos tratar é um tema que eu já tenho debatido muito sobre ela, né? Eu só quero reforçar um pouco mais. Então peço que você compartilhe nas suas redes sociais o máximo que você puder. Se inscreva lá no meu canal Ed em Nova Aliança no YouTube, amém? Para que esse canal ele venha crescer e poder alcançar outras pessoas que, assim como eu, assistindo um canal me alcançou essa palavra fiel e verdadeira, uma palavra sem mistura, sem braganha, né? Assim, se você compartilhar com outras pessoas, você vai estar evangelizando, na verdade, esta pessoa, né? Aí o que é que vai acontecer? Vai caber a Deus abrir a mente dela ou não. Amém, meus amados? Para que ela venha entender e ela venha ser liberta das unhas dos lobos maus. Então o tema é este. Para onde vai a alma? Né? Porque no sistema religioso, todos eles, sem tirar e sem faltar, eles pregam o quê? Ganhar alma, vamos ganhar alma para Jesus, vamos ganhar alma para Jesus, ganhar alma, o homem que ganha alma é sábio, não sei o quê. Mas para quê? Para que Jesus quer alma? Para quê? Para que Jesus quer alma? Porque se você ainda é uma pessoa nova nesse canal, se você ainda não entendeu o que é alma, você vai entender nessa noite agora, tá bom? Então, e o tema é esse? Para onde vai a alma? Vamos iniciar, né, em primeira... Eita, eu estou aqui em 1 de João. Eu estou aqui no livro de João. 1 de João. Abra aí sua Bíblia. 1 de João, no capítulo 4. De João, capítulo 4, versículo 18. No amor não existe medo. No amor não existe medo. Então você tem medo de se lançar na presença de Deus, falar da palavra fiel e verdadeira? Então esse amor que você tem para com Deus é um amor um pouco duvidoso, né? No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança força.
É esse perfeito amor, meus amados, que tem lançado força em mim, né? Eu que conheci esse perfeito amor, que tem lançado força em mim para estar aqui aos domingos, às quarta-feiras, né? E às vezes eu solto alguns vídeos salteados por aí nas redes sociais, até mesmo no YouTube, aqui no Facebook. De vez em quando eu faço uns vídeos extra, né? Porque eu não tenho medo de falar a palavra verdadeira para o meu irmão, porque ele é de outra igreja. Eu não tenho medo de falar. Eu não tenho medo de falar uma palavra que é fiel e verdadeira para minha mãe, porque ela é de outra igreja, pertence a uma igreja, a outra igreja qualquer da vida por aí. Então eu não tenho medo e não posso ter medo. Eu não posso ter medo, né, de pregar uma palavra fiel e verdadeira como esta que nós estamos vivendo para minha irmã, porque ela é de outra igreja. Não, eu não posso ter esse medo, porque o amor, ele é mais forte, e esse amor, ele me encurtou, então eu não posso ter mais medo de nada. Ah, você não tem medo de alguém te rejeitar, não te receber mais na casa dela, não chamar você mais para se reunir num churrasco, num aniversário, num casamento? Não, eu não tenho medo. Eu não tenho medo. Porque quem tem esse amor dentro de si não pode ter medo de nada. Vamos encerrar esse versículo. O amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Você pegou o fio do Espírito? Você pegou? O medo produz tormento. Isso, meus amados, é o que mais eu tenho presenciado por aí. Pessoas que são evangélicas atormentadas, com a mente atormentada, achando que se usar um batom vai para o inferno, se usar uma calça, mulher, né? Fala da mulher. Se usar uma calça vai para o inferno, se cortar o cabelo vai para o inferno. E aqui está dizendo o contrário, está afirmando o contrário, né? Ora, o medo produz tormento. E é o que eu vejo aí, milhões, não é 1000 pessoas, 1 milhão de pessoas. Eu vejo milhões de pessoas que vivem atormentada, ou no outro palavreado, perturbado, né? A pessoa vive perturbada com esse medo que puseram na mente dela, que se ela tomar um copo de vinho, ela vai para o inferno. Se ela usar um batom, vai para o inferno. Se usar uma bermuda, vai para o inferno. Se usar uma camiseta regata, vai para o inferno. Então essa pessoa, ela vive atormentada com essas ideias de pastores, de cegos, de pastores cegos, guiando outros cegos, meus amados. E é por isso que eu não tenho medo de pôr a cara aqui, nas quarta-feiras, nos domingos, e como eu já falei, de vez em quando uns vídeos extras que eu solto. Não tenho medo de falar a verdade, porque essa pessoa, ela precisa ouvir a verdade, né? Vamos encerrar o versículo. O medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado. Então você vê, Deus, você consegue entender
o porquê que esse povo evangélico, eles não conseguem se libertar, porque os pastores, os seus líderes, vivem colocando medo neles. Para quê? Para que eles vivam atormentados. Viva atormentado, e logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor, para que eles não venham se aperfeiçoar no amor, que é o Evangelho de Cristo, a palavra fiel e verdadeira. Amém, meus amados? Eu não quero demorar muito. Abra a sua Bíblia no livro de Mateus. Mateus, no capítulo 22. Quero ser bem breve hoje. Capítulo 22. Vamos ler primeiro o versículo 30. Versículo 30. Porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento na ressurreição. Esse versículo, eu vou terminar o versículo todo. Não se dá em casamento, são, porém, como anjo no céu. Como anjo no céu. Eu já expliquei para você em outros vídeos que anjo sem corpo humano, ele não é anjo, ele é um espírito. Ele é um espírito. Para ele ser anjo, ele tem que estar incorporado. Ele tem que ter um corpo, se apresentar num corpo, assim como Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré era um anjo, porque era um espírito que era Deus. Deus, ele é espírito, incorporado num corpo. Anjo sem corpo não é anjo, é espírito. Então, espírito não se casa. O que é que casa e se dá em casamento? A carne. Essa carne aqui. É a carne que se casa e se dá em casamento. Então você vê, aqui nós vamos encontrar, o leque vai se abrindo, né? Nós não temos tempo de abrir todo um leque, mas nós vamos abrir uma parte do leque. No céu nem se casa nem se dá em casamento, então é espírito, espírito não casa. Quem casa é a carne que se casa. Na lei de Moisés tem um mandamento lá, uma ordenança lá na lei de Moisés que se chama a lei do liverato. O que é a lei do liverato? A lei do liverato, pode ser que alguém ainda não entenda o que é a lei do liverato. A lei do liverato é como se um homem, um rapaz se casava com uma moça e aquela moça não tinha lhe dado filho ainda, né? Ele morreu, o rapaz morreu, e aquela moça não tinha lhe dado um filho ainda, talvez por problemas do homem, né? Não tinha lhe dado um filho. Então a lei do liverato dizia que o irmão daquele que morreu era quem ia se casar com ela. Para quê? Qual era o objetivo do irmão daquele que morreu se casar, assumir a cunhada, para quando eles tivessem o primeiro filho, trazer-se o nome, você veja só, trazer o nome daquele que morreu. Isso era a lei do liverato, né? A lei do liverato que ninguém se preocupa em cumprir hoje.
querem se preocupar com com dízimo, batismo nas águas, quer tudo lei, mandamentos da lei de Moisés, com jejum, com Páscoa, que é a Santa Ceia, mas não quer se preocupar com a lei do liverato, que era da lei de Moisés também, né? Então, era isso que acontecia. Aí a pergunta fizeram, na verdade, esta pergunta para Jesus de Nazaré. Os fariseus fizeram essa pergunta para Jesus de Nazaré. E lhe perguntaram: mestre, a mulher casou, que é nesse caso de casar e não ter filho, casou com 7 irmãos. A mulher era brava, matou 7 irmãos. Quando essa mulher morrer, que chegar lá no céu, de quem ela vai ser esposa? Porque ela foi desposada por 7 homens. E de quem ela vai ser esposa lá no céu? Porque todos morreram, é bom que você preste atenção, né, nos detalhes. Porque os homens, aqueles irmãos que morreram, eles não se separaram, não houve problemas no casamento e eles chegaram a se separar e ele morreu depois. Não, eles estavam vivendo e ele morreu e a mulher ficou viúva. E assim aconteceu com 7 irmãos, conta a história, né? Os fariseus interrogaram Jesus com essa pergunta. E a resposta é essa aqui, ó. Porque na ressurreição nem casa, nem se dão em casamento. Porque lá no céu é espírito. Então você já vê que essa carne, meus amados, jamais ela pode acessar o céu. Jamais. Porque se essa carne acessar os céus, vai haver a mesma bagunça que nós vemos aqui nessa terra. Lá no céu vai haver a mesma bagunça, o mesmo descontrole, os mesmos desejos, os mesmos sentimentos. Então você vê que lá no céu não tem a mínima possibilidade dessa carne ir para o céu. A palavra é bem clara, não nos deixa dúvida, pelo menos nós da graça não nos deixa dúvida, né? Mas, infelizmente, os religiosos ficam crendo que quando morrer, eles vão para o céu. Esse céu que eles vão, eu jamais quero ir. Jamais. Porque a palavra que mesmo afirma que lá no céu não casa nem se dá em casamento, porque é lugar de espírito. Amém? Ainda nesse capítulo, no capítulo 22, nós lemos o versículo 30, volta no versículo 28. Versículo 28. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7? Agora eu trago para você, né? Depois já contei a história, né? Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será ela esposa? Porque todos a desposaram. Todos a desposaram. Versículo 29. Respondeu-lhe Jesus: Eias, não conhecendo as Escrituras, né? Você não conhece as Escrituras? Nem pode Deus, né? Não conhece as Escrituras, nem o poder de Deus. Vocês não conhecem, foi a resposta que Jesus deu aos fariseus. Vocês não conhecem as Escrituras e não conhecem o poder de Deus? Não é essa carne que vai para lá. Se essa carne fosse para lá, o primeiro marido ia dizer: ela é minha. Aí ia vir os outros irmãos: não, mas eu casei, né? Eu casei.
também. Ela é minha. Você entende, meus irmãos? Conheci, né? Um casal que se casou. A mulher ainda hoje ela é viva, mas os dois irmãos morreram. É a passagem clara aqui, né? Nós estamos lendo. O rapaz casou com uma moça, mas ele morreu cedo. O irmão dele se casou com ela, com a viúva. Então a viúva, ela foi desposada pelos dois irmãos. Aí, quando essa mulher morrer, chegar lá no céu, segundo os crentes, creem assim, né? Aí tá lá a bagunça, vai ter briga lá no céu. Vai ter briga lá no céu, né? Porque o primeiro marido vai querer, não. Oh, ainda bem que você chegou aqui. Agora jamais ninguém vai nos separar. Aí vem outro irmão. Não, eu casei com ela é minha. Nós vivíamos um amor, que viviam mesmo, né? Nós vivíamos felizes lá na terra. Ela é minha. Você está entendendo, meus amados, a chave da situação aqui, né? Em Mateus ainda, volta um pouco no capítulo 10. Capítulo 10, Mateus 10. Mateus 10, versículo 28. Versículo 28. Versículo 28. Não temais os que matam o corpo, a carne. Não temas os que matam o corpo, a carne. E não pode matar a alma. Aí entra a confusão na vida dos religiosos, né? E não pode matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno. Olha a loucura que os religiosos entram, né? Sem saber entender a palavra, né? Perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Tanto a alma como o corpo. Aqui falou em espírito? Não falou em espírito. Porque a alma não é espírito. A alma não é o espírito. Lá em Eclesiastes diz que quando essa carne tombar, a carne volta ao pó, como ela era, o espírito volta a Deus, como era, né? E também eu já expliquei também que em outros vídeos, e por que isso? Aí alguém pode até, algum ignorante, religioso ignorante, deve estar perguntando, mas o espírito veio de lá do céu? Como nós não temos nenhuma lembrança de nada de lá? É o que eu já expliquei. O Espírito, Deus quando envia o Espírito para vir se encarnar aqui nessa terra, a mente dele é apagada. Então ele não traz nenhuma lembrança do céu. E quando ele parte dessa terra, volta para o céu, a mente dele é apagada de novo. Ele não pode levar nenhuma lembrança dessa terra lá para o céu. Ou senão, meus amados, vai dar errado lá no céu. Amém? 28, né? No 28. A alma, eu já expliquei também no outro vídeo, só estou reforçando aqui. A alma do grego, ela quer dizer sangue, né? A alma, ela quer ver sangue, do sangue, para dizer que quando a passagem lá que de Abel e Caim, diz que o sangue de Abel ainda clama. O sangue de Abel. Mas não é
O sangue não fala, era a vida que ele teve. Sangue é vida. A vida, o sangue que dá vida à carne, né? O sangue que dá vida à carne. A alma, eu já expliquei em outros vídeos, a alma é um conjunto, né, de sentimentos, seja bom ou ruim, choro, alegria. A alma é um conjunto de sabores, tanto ruim ou bom. Cheiro, é a alma que cheira. Quando você leva um corte no dedo, quem sente é a alma. Quando a pessoa morre, a alma, aquele sangue já tem saído do corpo, você pode cortar um braço fora que não vai sentir. Como seria? Como a pessoa, o médico fazia um exame de... Como é que chama aquele exame que abre a barriga do morto todinha? E perdão, porque agora me falhou essa lembrança desse exame que eles fazem, né, senhor? Esqueci. Todo mundo sabe disso aí. Quando a pessoa morre, o médico abre o corpo todinho. Agora você imagine o médico abrindo o corpo todinho de uma pessoa viva, sem anestesia, porque morreu, quando eles fazem esse exame, eles não aplicam anestesia mais. Aplicar anestesia no morto. Tem cabimento isso? Mas o morto não sente nada. Porque a alma acabou-se já, a alma evaporou. A alma evaporou. Então, meus amados, a alma é um conjunto de sabores, de sentimentos, triste ou alegria. A alma que sente a falta de outro, né, de uma companhia. É a alma que sente, não é o espírito. Espírito não tem sentimento. Espírito não chora. Espírito não come. Espírito não bebe. Tudo isso aí vem da alma, que ela dá vida a essa carne, né? O sangue passa pela alma, dá vida à carne, faz essa carne viver. E aí precisa de todas essas coisas. Quando essa carne tombou, acabou-se tudo. A alma é alegria. Quando você fala, quando a pessoa fala que vai salvar uma alma, vai salvar ela o quê? De uma doença, de um sentimento ruim, né? De dor, essas coisas. E vai salvar ela e vai trazer alegria novamente para essa alma. Essa alma ela vai tornar a ter alegria. Isso é salvar a alma. A alegria que nós temos. Amém, meus amados? Eu já expliquei tanto isso aí, mas sempre é bom a gente estar explicando, porque sempre tem uma pessoa nova no canal, né, que ainda não tem esse entendimento, né? Porque as pessoas entram no canal, elas não procuram ouvir os vídeos antigos, mais antigos, sempre é só o último, penúltimo, né, que ela está vendo ali. Ela não puxa a barra do vídeo para ver quantos vídeos tem. Ela nem sequer tem essa curiosidade. Ela vê, abre o primeiro, o segundo, o terceiro e não puxa mais. Então é desse jeito. Bem, nós temos mais duas passagens. Abra a sua Bíblia em Hebreus. Hebreus no capítulo 10, versículo 37 e 39. Versículo 37. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá. Você vê como as coisas, as religiões vão torcendo as coisas e entrando num corrupio sem fundo, né? A alma quer salvar a alma para o céu.
aqui aí diz, em pouco tempo virá. Eles desconsideram a data desse livro. E com quem Paulo, que cremos que esse livro foi Paulo que escreveu, com quem Paulo estava escrevendo isso aqui? Para quem estava escrevendo, né? A primeira coisa é desconhecer. Você quer ficar perdido, entrar no redemoinho sem fundo? Desconsidere a data da escrita do que você está lendo. Depois você desconsidera também a direção para quem aquela carta, aquele livro foi escrito. Pronto, você vai entrar no redemoinho. Porque ainda dentro de pouco tempo, em 67 para 68, Paulo morreu em 68. Então, esse livro, se ele escreveu essa carta, que não tem data, em 68, foi logo no comecinho. Eu creio que ele começou a escrever isso aqui no ano 67. Né? Aí Paulo escrevendo isso aqui no ano 67 e dizendo, porque dentro de pouco tempo, aquele Jesus de Nazaré foi quem prometeu voltar. Aquele que vem virá e não tardará. 2000 anos se passaram. E os religiosos, olhando todo dia, olha para as nuvens, vê se vê Jesus voltando. Uns são mais audácios e diz, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. Outros mais audácios ainda diz, Jesus está voltando. Aí quando eu pego um cara dizendo que Jesus já está voltando, aí eu pergunto onde ele já se encontra, porque se ele está voltando, é só raciocinar. Se ele está voltando, ele já saiu de lá. Saiu ou não saiu? Se ele está voltando, saiu. Se ele sabe que ele está voltando, então ele deve ter dia que ele saiu de lá e tudo. Mas acontece é que os religiosos, eles entram nesses redemoinhos e não sabem sair mais desses redemoinhos que eles entram. Porque isso aqui foi em 68 e ele voltou no ano 70. Segundo a escatologia, ele voltou no ano 70. Né? Então, de 67 para 70, 3 anos. Então não ia demorar mesmo. Não ia demorar. Mas 2000 anos pela misericórdia. Versículo 38. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraze a minha alma. Jesus de Nazaré. É lógico que ele não vai retroceder. Ele não vai voltar atrás. 39. Paulo está dizendo, quando Paulo está dizendo nós, ele está falando eu e você, ou eles lá no ano 67? Eles lá no ano 67. Ele está incluído aqui. Então, se nós futurizar esta palavra para o dia de hoje, nós temos que trazer Paulo junto aqui. Paulo vai ter que ressuscitar, porque ele está dizendo nós. Ele está fazendo parte aqui. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Ou seja, está na lei, né? Saiu da lei, veio para a graça, voltou para a lei. Você conhece alguém assim? Eu conheço milhões de crentes que viviam na lei, né? Pela lei, eles nem sabiam o que era lei, nem nada, na verdade, né? Aí diz que se converteram, viviam, na verdade eles viviam livre porque eles não sabiam o que era a lei de Moisés. Foi quando inventaram esse negócio de evangélico, aí eles se converteram,
E voltaram justamente para onde? Para a lei. Se dá dízimo, está na lei. Se batisma nas águas, está na lei, porque era o batismo de João Batista na lei. Se faz Santa Ceia, está na lei, porque não existe Santa Ceia, é Páscoa. Se eles dizem que faz Santa Ceia porque Jesus celebrou ceia, então é Páscoa, porque Jesus celebrou a última Páscoa. Ele não celebrou ceia, celebrou a ceia da última Páscoa. Então não existe ceia, não existe Santa Ceia. Então eles estão aonde se eles fazem tudo isso? Estão na lei. Amém, meus amados? Entretanto, se da fé, da minha alma não retrocede para a petição. Somos, entretanto, da fé para conservação da nossa alegria. Porque a alma na lei de Moisés era choro, escuridão, morte, condenação. Essa era a situação da alma na lei de Moisés. Amém? E para nós encerrar hoje com todas as sortes de bênção, eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia no livro de Romanos. E assim nós encerramos por hoje. Romanos, no capítulo 8, no versículo do 28 ao 30. Versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Segundo o seu propósito, né? De Deus, da graça. 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou. Eu duvido que um crente, um pastor, um crente aceite esta palavra, predestinou. Aí eles dizem que Paulo era do Satanás, porque essa história de predestinação não existe. Ó, também os predestinou, ó, desde o princípio, predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Então, desde o princípio, desde a fundação do mundo, Deus já predestinou aqueles que eram dele, né? Não todos, mas aqueles que eram dele, ele predestinou para ser igual quem? O seu Filho, um espírito revestido de carne. Amém? Está aqui, ó. A imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos, não é todos, entre muitos irmãos, não é todos, é muitos. 30. E aos que predestinou, aquele que ele falou, você é meu filho, desde o princípio, desde a eternidade, ele predestinou. E aquele que ele predestinou, a esses, está no plural, né? A esses também chamou. Então, todo aquele que ele predestinou, ele chamou para viver na graça. Aceitar a graça. Eu lamento falar isso, né? Lamento mesmo, sinceramente, eu sou sincero nisso que eu estou falando. Eu lamento muito quando vejo
um crente já de vários anos, quanto mais antigo, pior ainda, né? Dizer que não foi predestinado, não acredita na predestinação que ele predestinou desde a fundação do mundo, né? E chamou, crente que não acredita nisso. Eu lamento em dizer, você não é um filho de Deus. Você não é um filho de Deus, uma filha. Aí é quando eu comecei o vídeo aí, né? Eu tenho que falar isso para minha mãe, para o meu pai, para o meu irmão, para a minha irmã. Eu não posso escolher ninguém, eu não posso omitir isso aqui. Eu não posso omitir, eu não posso ter medo. Não pode haver a mínima possibilidade de eu ter medo de dizer isso aqui. Porque é o que está escrito e é isso que eu tenho que falar. É isso que eu tenho que ler e afirmar. Tenho que ler e afirmar. Predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. A pessoa que vive na lei não está justificada, porque na lei não tinha isso, não tinha justificação, a lei não era justa, porque era uma lei de condenação, de morte, de escuridão. Era o que era a lei de Moisés. Então não havia justificação na lei. E se você não crê nisso aqui, você não pode dizer que você foi justificado naquela cruz, naquele madeiro, junto com ele, né? Também justificou. E aos que justificou, eu quero ver um crente que acredita nisso. Porque se o crente acreditar nisso aqui, no primeiro domingo do mês, ele não vai atrás de Santa Ceia, porque ele vai entender que ele não existe Santa Ceia, aquilo não é para ele, porque ele já foi justificado. Ele não está injustamente nessa terra. Ele foi justificado. Se ele foi justificado, ele não necessita de Santa Ceia, de batismo em água, porque ele já foi justificado. Justificou. E a esses também glorificou. Aleluia, meus amados. Você pode dar um glória a Deus? Porque eu dou glórias a Deus por Ele ter feito eu entender que eu fui justificado. Ele me chamou, me tirou da lei de Moisés para viver na glória dele. Amém, meus amados? Isso é forte. Então, um crente que não vive isso aqui, eu não posso dizer que ele é filho de Deus ou uma filha de Deus. Infelizmente, é o que nós lemos, eu não posso negar isso. Amém? Mas se você reconhece isso, que você é um filho, é uma filha de Deus, que você já foi justificado, você não precisa de Santa Ceia, você não precisa de batismo de água, você não precisa de óleo na cabeça, você não precisa de mão de homem na sua cabeça, porque você já está justificado. Você foi chamado para viver a justiça de Deus. Amém? Então, se você entendeu, glórias a Deus por isso, né? Paz eterna e até domingo. E vocês sejam abençoados, todos vocês sejam abençoados pela graça de Cristo. Não somente hoje, mas todos os dias da sua vida. Quem vive essa graça, viva abençoado. Amém? E até domingo nesse mesmo horário.